Boa tarde, internautas que acompanham ao vivo pelas páginas do Facebook do PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado, do nosso convidado de hoje, do Ponto a Ponto, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Boa tarde, deputado. Boa tarde, saudação também a todos que nos acompanham pelo Face. É uma alegria poder também interagir, embora um tema que tem assim apresentado muita tristeza para muita gente. Então, deputado, o senhor apresentou na comissão da qual o senhor faz parte um requerimento em que solicita audiência pública para debater a grave situação daquelas pessoas que vivem, dos usuários, dos moradores e usuários que vivem às margens da BR-040, especificamente no trecho que liga Brasília até a cidade de Juiz de Fora. Qual que é o propósito dessa audiência pública? O que o senhor quer abordar além dessa crise, dessa situação grave, de acidentes, de mortes, que sempre a gente tem visto pelo noticiário Brasil afora? Olha, é um grande trecho, né, da 040, porque pega desde aqui de Brasília até Juiz de Fora. Então, são 11 praças de pedágios e que estão cobrando desde o dia 30 de julho de 2015. Então, já arrecadaram muita grana, muita grana. A BR-040 ela é uma BR muito estratégica para o país, liga, né, então, Rio de Janeiro a Brasília, mas muitos outros estados dependem da 040, o próprio Goiás, você pega Tocantins, trechos de escoamento de soja, milho, aqui, né, da região. Então, ela é estratégica. Só que a empresa, a Via 040, né, o grupo Ivepar, eles assumiram um compromisso, vários compromissos, duplicação de todo o trecho, inclusive as pontes, viadutos, passarelas. Então, várias intervenções estruturantes deveriam ter sido concluídas em 2018. 2018, ou seja, todas as praças de pedágios fizeram um relâmpago para cobrar. Então, desde de 2015 estão cobrando. E agora as intervenções, elas não passam de maquiagens. Faz uma pintura, faz um recapeamento, quando a gente intensifica essas cobranças, eles ampliam algumas atividades, mas são simples maquiagens, nada estruturante. Então a gente tem morte quase todo dia, acidentes graves, então deixando pessoas com deficiências, né, para o resto da vida, as que às vezes conseguem sobreviver a um acidente. Então, na verdade, a Via 040 ela passa a ser criminosa, tanto em relação ao cúmplice dessas vítimas, como também como que ela arrecada o dinheiro do usuário durante todos esses anos e não retribui em serviços. Então, ela não cumpriu o contrato, não cumpriu o que... E aí o governo, seja o Ministério do Transporte, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, o próprio Tribunal de Contas da União não vai agir. Então, essa audiência pública no dia 12 de junho, dia dos namorados, né, véspera do dia de Santo Antônio, então é uma data que você vai gravar, dia dos namorados, nós vamos aqui às 10 da manhã, não é isso? Isso. Às 10 horas da manhã, ter audiência pública.
Então, o pessoal da Via 040 está convidado, o Ministério Público Federal, a NTT, o Tribunal de Contas, além da Associação Mineira dos Municípios, porque diretamente a BR-040, ela corta aí mais de 30 municípios, se não me engano, 32 municípios. Só que tem os municípios que estão ali a 10 quilômetros, então são muitos municípios que estão bem perto da 040. 32 é que são cortados pela BR-040. Deputado, tem alguns municípios, algum trecho dessa rodovia em que esses acidentes acontecem com mais frequência, não é isso? E provoca um número de mortes também elevado. O senhor acredita que essa audiência ela vai contribuir para a redução disso e a abordagem desses assuntos, da questão não são radares, dos pedágios, eles cobram, o que o senhor está dizendo é o seguinte, cobram, para quem está nos ouvindo, o deputado acabou de dizer que essa via 040, ela cobra pelos pedágios, mas o dinheiro que é arrecadado não é investido em melhoria para essa rodovia. E tem trecho em que os acidentes são maiores, inclusive pelas condições da própria rodovia, não é isso, deputado? Então, tem os trechos mais críticos, porque logo quando você sai de Belo Horizonte, em poucos quilômetros, está ali o trevo vai para Ouro Preto, né, o trevo que a gente chama de Itabirito, que é o município onde está o trevo, ali intensifica com as carretas de minério. Então tem minério que sai do trevo de Itabirito, pega a 040 sentido Ouro Branco, sentido Congonhas, onde tem as mineradoras, tem as siderúrgicas, como em Ouro Branco, tem a Gerdau, a própria da Vale, em Congonhas, Casa de Pedra em Congonhas, o Ferteco. Então, além do grande tráfego de carros, de passeio, de outros caminhões e tudo, tem esses das mineradoras. E eu tive informação recente que vai ampliar o tráfego de caminhões de minério com uma ampliação que tem também lá na Gerdau. E então dessas mineradoras tem um trecho maior. E é justamente o trecho que tem maiores estrangulamentos, um número maior de estrangulamento. O que a gente chama de estrangulamento? Às vezes até tem uma faixa dupla, não é duplicada, com canteiro e tudo. Porém, de repente tem uma ponte que estreita, tem apenas 2 faixas mesmo. Então esses estrangulamentos é onde que também tem mais acidentes. Então há uma concentração de acidentes e envolve muitas vezes carretas de minério, do trecho de Itabirito até Conselheiro Lafayette. E às vezes fica a noite inteira interditada, né, quase o dia inteiro interditado, mesmo que tem socorro, tem as praças de socorro colocadas pela concessionária, mas isso não é o suficiente. Eles prestam ali socorro, estão de prontidão, isso é mínimo para uma empresa que está arrecadando desde o dia 30 de julho de 2015. É um escândalo, é roubo. Nós estamos falando de roubo ao usuário da BR-040. E o Ministério Público Federal não pode compactuar com essa situação. Porque além de tirar o dinheiro do usuário, coloca o usuário numa situação vulnerável, uma vez que não fez nenhuma intervenção estruturante. Ou seja, e é verdade que tem uns 15 dias, um mês, colocaram vários pardais, reduzindo a velocidade para 60 km, 80 km. Mas não é isso. Isso não resolve o problema ali. O que resolve é duplicar para garantir segurança ao usuário da BR-040. Então, é uma irresponsabilidade e ainda
me parece que tem um TAC para a colocação desses pardais. É um absurdo o Ministério Público promover um TAC desse. Uma vergonha para o Ministério Público. Porque o Ministério Público tinha que exigir que ela cumprisse o que assumiu, o que assinou, que era concluir a duplicação até 2018. E nessa audiência, o senhor acredita essa seria uma das reivindicações que a comissão faria aos representantes do governo que estariam ali? De que forma que o Ministério Público pode contribuir com esse debate, pode contribuir com esse tipo de, esses argumentos que o senhor está levantando aqui? Esses debatedores, o DENIT, o Ministério Público, o TCU, de que forma que eles podem estar atuando para que esse problema seja resolvido? Porque, vez ou outra, vem alguma informação, a IVEPAR vai devolver para o governo a concessão. A concessão. Então, na verdade, essa audiência pública, é importante que a NTT, que o DENIT, que eles trazem a público o que está negociando de bastidores. Sim. E se tem alguma negociação de bastidores, que trazem a público, porque está envolvendo a sociedade como um todo. Então nós temos, no mínimo, o direito da informação, sobretudo enquanto deputado, mas todo usuário tem o direito de informação. Em que pé que está? De fato, eles vão devolver? Vão devolver? Se vão devolver, em que condições? Sim. Vão ressarcir? Aí que entra o Tribunal de Contas. Vão ressarcir o usuário? Porque esse dinheiro saiu do bolso do usuário. Não basta ressarcir o governo. Não basta. É o usuário que ficou numa situação vulnerável, situação de risco, que teve acidente, que teve para-brisas de carro estourados. Então, um monte de transtorno aconteceu, inclusive com a morte. Então, esse ressarcimento não pode passar simplesmente para o governo. Então, nós temos que ouvir isso do Tribunal de Contas. E o Ministério Público Federal explicar também que tipo de TAC, que acordo que está sendo feito aí. Né? Então, a Câmara Federal, através de requerimento nosso, acho que presta um serviço relevante nesse sentido de trazer a público o que está se passando com a BR-040, uma BR tão importante para a economia, para o turismo, na questão de acessibilidade, saúde, educação, em todo sentido, né? Porque liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, a Brasília ao Rio, a Belo Horizonte, 3 capitais que nem triangulam aqui, mesmo assim, que vai para o Espírito Santo, que vai nessa região que vai para o Espírito Santo, que vai para a Bahia, para o Nordeste. Muitos estados passam por boa parte também da BR-040. Ela é conhecida como uma rodovia da morte. É isso, né? Porque por conta do número de acidentes. Aí o senhor acabou de dizer, a gente vai fazer um link agora. Porque o senhor acabou de dizer que na BR-040, nesse trecho que o senhor está dizendo, que liga a capital federal até Juiz de Fora, foram colocados alguns radares móveis. Eu quero linkar com o senhor com algo que disse o presidente. Se a empresa Via 040, né? Que você Via disse, 040. A Via 040, se ela está colocando pardais, entendeu? Ela está indo contra, por exemplo, algo que o presidente da República disse, porque atualmente ele tem adotado medidas nefastas em todos os campos, entendeu? E agora ele tá usurpando de um poder que não é na legislação, por exemplo, de trânsito. Ele disse há alguns dias atrás que quer acabar com os radares nas rodovias porque só otário se acidenta. Aspas. Tem uma curva à frente, uma ribanceira. O cara entra 80, 90, 100 km por hora. Não é otário não é otário. Não faz isso aí. Não precisa ter um pardal para multar o cara lá. As rodovias, a gente que anda pelos estados brasileiros de carro, a gente vê o nível de velocidade que acompanha. Além disso, além de acabar com os pardais, ele quer aumentar
sair de 20 os pontos. A pontuação hoje, para você perder carteira, por exemplo, 20 pontos. Agora ele está querendo colocar 40. Além disso, quem anda com criança no banco traseiro sem cadeirinha também não vai ser multado. Quem for pego, por exemplo, no bafômetro, também não vai ser multado. Ou seja, ele está flexibilizando uma série de regras de trânsito que ajudou muito a evitar acidentes. Eu sei que o senhor tá falando da forma, da questão, por exemplo, de que a via 040 não cumpre aquilo que arrecada. Entendeu? De manter a rua, as vias, as rodovias em perfeitas condições para os usuários. E isso provoca também aquelas pessoas que vivem à margem. O que a senhora acha dessas medidas, desses anúncios que o presidente da República tem feito aí? Olha, é uma atitude irresponsável e, de certa forma, criminosa. Por exemplo, está comprovado em qualquer lugar que a cadeirinha ela salva a criança. Então, qualquer um acidente que traz ao óbito uma criança, porque estava fora da cadeirinha, o Bolsonaro tem que ser responsabilizado e criminalizado. Então, é uma ação irresponsável. Também, hoje, nesse dia 5 de junho, ele fala em Goiás que por ele poderia ser 60 pontos, não 40. Ele disse isso. Ele já até entregou o projeto aqui, né, deputado? Já entregou aqui 40 pontos. Então, na verdade, é impunidade. Para quem falava que tinha que combater impunidade, ele está criando uma situação de impunidade para ir para a galera, né, para os motoristas, para caminhoneiros e tudo, e não resolve o problema dos caminhoneiros, que é o preço do diesel, que é o preço, sobretudo o preço do diesel, né? Então, isso ele não resolve. Agora, a questão dos pardais, dos radares móveis, os radares, eles são importantes, porque ele vai punir aquela pessoa que está numa velocidade além do que a rodovia oferece. Agora, é verdade que o governo tem que exigir boa trafegalidade das rodovias, bom tráfego, sim, tráfego seguro, porque se você cai uma velocidade também, pode causar acidente de maneira brusca. Então, na verdade, é fundamental, a questão estruturante é duplicar, né? Isso garante tirar curvas e tudo no máximo, não ter estrangulamento de rodovia. E mesmo assim é verdade que alguns pontos exigem um radar para que aquele que exceder a velocidade de que aquela rodovia, aquele trecho oferece, né, como segurança, essa pessoa também tem que ser punida. E para ser punida tem que instalar ali de fato um radar. Então é uma atitude irresponsável esse projeto. Ele não resolve os problemas do país, que é a educação, que é a geração de emprego. Ele não resolve o problema sério que vem matando o povo. Pelo contrário, amplia a possibilidade de matar, que é a questão de agrotóxicos, liberando agrotóxicos, tudo. Então, as questões sérias, né, ele não resolve. E tenta distrair o povo em relação à própria reforma da Previdência, que é acabar com a Previdência Pública, atender o interesse dos banqueiros, só para atender os banqueiros. Imagina o que é capitalização. Tira a responsabilidade do empregador e do próprio governo em relação ao trabalhador. Só o trabalhador que vai contratar, então, um banco. É uma coisa absurda, e o povo ainda não percebeu isso. Então, são projetos para distrair o povo em relação a uma situação tão grave que é essa reforma da Previdência, por exemplo, esse desmonte da educação, esse ataque à qualidade do alimento com liberação de 200 agrotóxicos. Então, nesse sentido, nós não podemos cair nessa pegada, nessa maldade e nessa irresponsabilidade
do presidente Bolsonaro, quando vem mudar toda a questão da legislação de trânsito. E é lamentável que às vezes tem motorista que está feliz, agora eu posso dirigir quase bêbado, drogado, inclusive, porque às vezes vai receber uma advertência. Isso é inadmissível, essa situação. Então, inadmissível, nós temos que mudar esse projeto aqui. Ainda bem que nós vamos ter um tempo maior, não é uma medida provisória, é um projeto de lei, pelo menos nisso aí, ele que é uma pessoa que nunca tem bom senso, mas talvez pela pressão, né, dos próprios deputados aqui, do poder legislativo, em sentido de ter mais tempo para discutir as matérias, ele mandou sobre o projeto de lei. Então vamos tramitar nas comissões, terão a oportunidade de fazer várias audiências públicas em diversas comissões e assim garantir algo que de fato possibilite segurança para quem dirige e para quem também é usuário e para todos, né? Nas áreas urbanas, e isso que nós temos que avançar. Deputado, o senhor tocou no assunto aí que todos os projetos, ou é PEC, ou é medida provisória, ou é projeto de lei igual a esse aí da flexibilização da questão das multas, dos radares, ele não discute com uma base. Ou seja, ele tem base no Congresso Nacional porque parece que está tendo uma rebelião aí em torno dessas questões, dessas propostas que ele tem encaminhado aqui, não é? A própria reforma da Previdência, ele não tem certeza, ele não tem o conhecimento, ele não sabe o que vai acontecer daqui para frente, não é isso? Parece que ele toma as decisões consultando, a gente não sabe quem, e aí acaba sendo barrado porque não tem esse apoio aqui dentro do Congresso, é isso? Verdade, mas eles estão pagando por o que eles pregaram sempre, que é a negação da política, que é a criminalização da política. Eles mesmos, e grupos deles, criminalizaram os partidos políticos e portanto não tem essa habilidade, né? A política, ninguém vive sem a política. E quem acha que vive fica sempre refém dela, na verdade. Então é uma base, de fato, complicada, mas sabe, para dizer a verdade, acho que ainda bem, porque senão os desmandos talvez poderiam ser maior, né? Então acho que é nesse sentido de que a sociedade às vezes até pode ganhar, né? E espero que também essa base ela vai se dissolvendo em relação à própria reforma da Previdência, que eles não consigam emplacar. É verdade que a sociedade, o povo, não pode ficar esperando também de base. O que vai acontecer, o que a base, se o Centrão vai apoiar, se o Centrão não vai. Acho que a sociedade tem que dar exemplo da juventude em relação aos cortes da educação, tem que vir para a rua. E o dia 14 de junho, nós falamos do dia 12 de junho, que é o dia da audiência pública sobre a BR-040. O dia 14 de junho é uma data muito importante para a gente mostrar a esse presidente que ele não é dono de tudo, que ele não é dono de tudo, que ele pode, assim, se intrometer e trazer para ele iniciativas de mudança da lei, né, como do agrotóxico, como agora da questão do trânsito, como de relaxar para mais desmatamento, então cortar recursos para a educação, desvincular a desvinculação da receita, aqueles recursos que já são garantidos, como para educação, para saúde. Então a sociedade tem que mostrar a cara. E dia 14 de junho é uma data importante para todos se prepararem para ir às ruas. É uma greve geral e dizer assim, dar um basta a esse desmonte que vem acontecendo nas políticas, nos programas. Olha o que é acontecendo na política de moradia, o Minha Casa Minha Vida, sim, acabando com programas tão importantes, né, na área social, na área de saúde, na área de educação, todas as áreas. É um verdadeiro ataque aos direitos do povo brasileiro, sobretudo dos mais pobres.
Então é nesse sentido, vamos preparar também. Além Então, de 12 de junho, 14 de 14 junho. de junho. Então, o mês de junho é um mês bem emblemático de lutas e de rua. resistência, né, deputado? Então, vocês que estão nos acompanhando aí pelas páginas do PT na Câmara e pela página do Facebook do deputado Padre João, a gente está chegamos ao final do nosso bate-papo com o deputado, que abordou essa questão tão importante para que as pessoas saibam, né, deputado, o que está acontecendo, como é que funciona essa questão da concessão pela Via 40 e o que está acontecendo na rodovia, na BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais. Quero agradecer ao deputado a presença aqui no nosso Ponto a Ponto e dizer para ele que esse espaço está sempre aberto para quando quiser vir debater conosco outros assuntos de interesse da população brasileira. Muito obrigada, viu, deputado? Eu quero agradecer e fazer este apelo também aos vereadores desses municípios, todos que envolvem BR-040, aos moradores. Desde já podem mandar algumas perguntas pelas nossas páginas do Facebook, para o gabinete, no dia também acompanhar pela internet, quais são as suas dúvidas, aqueles trechos que tinham que fazer o anel, como lá em Ressaquinha, várias cidades era previsto um anel, seja a BR, passar por fora da cidade, nada disso foi feito, nada disso. Então, deixa as pessoas numa situação de insegurança, de desvalorização de imóveis, e então essa inoperância, que aí também é do governo, é do DENIT, é da Agência Nacional de Transporte Terrestre, e agora a gente envolve o Tribunal de Contas da União e o próprio Ministério Público Federal. Nós não vamos ser diferentes, mas você é também importante participar desde já, com as suas dúvidas, com perguntas que a gente deve fazer ao Tribunal de Contas, perguntas a serem feitas ao Ministério Público Federal, à NTT e ao Ministério do Transporte e também ao DENIT. Então eu quero agradecer, me colocando sempre à disposição. Vamos exigir dessa empresa que vem arrecadando dinheiro desde julho de 2015, tirando dinheiro do usuário da BR-040, e nada fez para garantir segurança do tráfego, né, desse trecho. Muito obrigado. É isso, gente. Vamos lá, continue acompanhando a página do Padre João pelo Facebook, do PT na Câmara, compartilhem, comentem e curtam a página do PT na Câmara e a página do deputado Padre João. Muito obrigada pela audiência.